Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você um assunto importante sobre liderança. Isso mesmo. Liderar é envolver-se diariamente e seriamente na vida dos outros. Por isso, para saber como você está se saindo como líder, a resposta está nas pessoas sob a sua liderança. Você deixa as coisas melhores do que as encontrou? As pessoas se aperfeiçoam por causa do convívio com você? Você deixa as pessoas, as organizações em melhores condições do que as encontrou? A liderança é a marca que deixamos nas organizações e nas pessoas. Liderança é uma autoridade, pois o líder faz as pessoas crescerem por causa de sua influência. Por isso, alguém pode ser um chefe, mas nem sempre ser um líder. Para ser chefe, alguém precisa ter um cargo. Para ser líder, uma pessoa não precisa ter um cargo. Não é preciso ser chefe para ser líder. Liderar não tem nada a ver com o que ganha e com o cargo que ocupa, mas tem a ver com a maneira brilhante como alguém trabalha. Todos precisam liderar onde estão estabelecidos e brilhar no lugar em que se encontram. Martin Luther King dizia que se um homem tem o dom de varrer ruas, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha ou como Shakespeare escrevia. Deve varrê-las tão bem que todas as hostes dos céus e da terra pararão para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas que fez um bom trabalho. Pode um cego guiar outro cego, dizia Jesus. Um bom líder tem um agudo senso de autocrítica. Isso mesmo. Jesus pede uma autocrítica para qualquer liderança. Na ausência da autocrítica, qualquer líder é incapaz de reconhecer suas fraquezas, suas limitações e ainda se arrogam o direito de ser juízes para os demais. Um bom líder tem um agudo senso de autocrítica mesmo. Ele reconhece seus pontos positivos e seus pontos negativos. E ainda, ele aceita qualquer correção quando houver fundamentos. Ele transforma as críticas em sugestões, pois no seu coração há misericórdia e também mansidão. Quanto mais o líder for transparente, tanto mais estará capacitado para ajudar o próximo. Um líder que ama é respeitado. Um líder temido não é respeitado. Ele cria muitos hipócritas e bajuladores ao seu redor. O medo que os outros têm de um líder não mede a autoridade dele, e sim seu poder autoritário. Quando um líder apela para a força e o poder, é porque não tem mais autoridade nele. Somente um ser humano livre e consciente é capaz de guiar os demais. Enquanto a pessoa for dominada pelas ambições, pelo egoísmo, pela arrogância ou pela violência, será incapaz de ver melhor e incapaz de guiar os outros. Jesus precisamente formou seus discípulos em uma atitude crítica, serena e responsável, que lhes permitem ver e amar os outros e a realidade com benevolência. Isso mesmo. Quem quer conduzir seu próximo pelo caminho do amor, da fidelidade, da retidão, antes deve deixar-se conduzir por Cristo pelo mesmo caminho. E ser autocrítico é muito importante. Jesus quer nos dizer de outra maneira: abram os olhos sobre vocês mesmos, critiquem-se. Sejam vocês mesmos objeto de sua própria crítica, vocês que percebem facilmente os defeitos dos outros, que não pensam como vocês, procurem também ter em conta seus próprios defeitos. Que não condenem uns aos outros, que tratem os outros com mais indulgência, que vocês sejam compassivos e misericordiosos, como Deus Pai é compassivo e misericordioso. As palavras de Jesus são um chamado para que descubramos nosso próprio pecado, ou seja, muitas vezes a trave que há em nossos olhos. As palavras de Jesus nos chamam para a coerência, a autoridade moral que devemos ter na correção fraterna. Se assim fizermos, nossa correção fraterna será respeitada. E como é importante numa liderança, num ambiente, ter essa correção fraterna. A revisão de vida
É um exercício espiritual eminentemente do Evangelho. Trata-se de reconsiderar-se a si mesmo, de revisar a própria vida e o próprio caminho e os próprios compromissos. Não temos que nos fixar tanto nos defeitos dos outros, e sim nos nossos próprios defeitos. Senão seríamos hipócritas. Muitas de nossas misérias provêm da falta de autocrítica e não corrigir os nossos erros. Não corrigir os nossos erros é uma forma de cometer outros erros ainda. Nunca vamos atingir nossos objetivos ou realizar nossos sonhos se formos incapazes de fazer uma autocrítica. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber o quanto nós precisamos de nos corrigir. Os olhos são como um espelho no qual se reflete o mundo e os outros. Há pessoas para os quais toda a realidade é triste e está sujeita para lamentações, como se tudo fosse mal. O mundo toma cor de nosso olhar. Isso mesmo. Jesus nos convida a olharmos tudo com seu olhar, um olhar benévolo, benevolente. Jesus quer nos dizer: sejam pessoas consagradas à misericórdia, sejam benévolos com vocês mesmos e com os outros, aprendam a olhar com menos severidade. Se tiver algum sentimento de antipatia, que sua antipatia se transforme em humor, em empatia. Sejam benévolos com o mundo, pois foi Deus quem criou o mundo, e Deus foi o primeiro que se admirou da obra criada, saída de suas mãos nos primeiros dias do universo. Deus viu que tudo era bom. Vivam bem a vida, pois eu sou a vida, disse Jesus. Ser benévolo não significa ser indiferente nem ser ingênuo. A palavra benévolo deriva de duas palavras, bem e querer. Ser benévolo significa querer sempre o bem para tudo e para todos. Ser benévolo também significa ser responsável, ser bom, ser vigilante, denunciar as ilusões, os valores falsos, as palavras enganosas. A benevolência é uma responsabilidade e a assunção de um dever. E a razão de nossa benevolência é o próprio Deus da misericórdia, que tem paciência para conosco, que mesmo que cometamos erros na vida, Ele perdoa tudo e sua graça jamais falha. Enquanto não adquirirmos um olhar misericordioso e benévolo, nós não estaremos em condições de guiar os outros e nada mudará na nossa vida. O que se tem por guia deve ser bem. Assim também aquele que quer passar de discípulo para mestre. Na verdade, o que Jesus nos oferece é um processo educativo, ético, e segundo Jesus, o mais urgente é tomar consciência da própria hipocrisia e trabalhar sobre ela. Isso mesmo. Jesus nos apresenta 5 etapas dessa pedagógica atitude, ou desta pedagogia ética, que para Lucas é uma pedagogia eclesial. Primeiramente, renunciar a ser juiz dos outros. Segundo, abertura para as palavras de Jesus que nos interpelam com amor e esperança. Terceiro, reconhecimento dos nossos próprios defeitos ou pecados. Quarto, compromisso de ser um ser humano novo e renovado no Espírito de Jesus. Quinto, somente assim teremos condições de sermos guias ou mestres para os outros. Na vida, o viver para os demais, respeitando e aprovando a verdade, não é somente um dever, mas é uma grande felicidade. É uma inteligência espiritual. Somente ao fazer os outros felizes, seremos felizes também. Através do Evangelho, Jesus nos convida a fazermos revisão de nossa conduta, pois muitas vezes vemos e não queremos saber o que vemos. Entendemos e não queremos saber o que entendemos. Está diante de nós a verdade e retiramos o olhar para não sentir feridos. A verdade liberta, a falsidade dói. O cristão sempre deve estar em estado de aprendizagem.
sermos eternos aprendizes. O Senhor nos reúne em torno da mesa da Eucaristia para nos libertar de nossas diversas escravidões. Ele quer nos ensinar como testemunhas suas, mas quer que façamos a experiência de seu amor misericordioso. Ele entregou sua vida para o perdão de nossos pecados. Ele nos fez partícipes de sua vida e derramou em nossos corações o dom de seu Espírito Santo. Por isso, a participação na Eucaristia não é para nós somente um ato de culto para Deus, de participar da celebração, mas também a aceitação de nos fazer um com Cristo, de nos identificar com Ele e de anunciá-lo tanto com as palavras como com a própria vida. Se queres conservar tua inocência, não consintas nas más ações dos outros, nem julgues precipitadamente suas intenções, dizia Santo Agostinho. Que sejamos autocríticos de nós mesmos para podermos sermos bons líderes. Usemos sempre da misericórdia e da benevolência de Deus. Um forte abraço para você e fique na paz.